Olá, sejam muito bem-vindos ao apartamento Hortência, que tem 59 metros quadrados. Meu nome é Lucas e eu vou levar vocês num tour por aqui. Aqui, pessoal, é um apartamento de investimento feito para um cliente que tem uma história com flores, por isso que eu dei o nome Hortência, e também por conta desse tom azulado que eu fiz, abraçando toda a região da cozinha aqui, criando esse pórtico. Nesse apartamento, apesar da metragem, foi um desafio a gente fazer aqui o layout. Por quê? O nível de intervenção aqui deveria ser muito baixo, então eu fiz uma reforma completa, uma mudança total de layout, de tudo, mantendo todos os revestimentos. Aquela pedra ali da cozinha já estava, a gente manteve. Aqueles revestimentos ali, olha, que imitam tipo um tijolinho, a gente manteve. O piso, nessa região do banco, por exemplo, era prevista a televisão. Então o sofá deveria ficar ali onde está a nossa ilha da cozinha. Não iria caber direito aqui uma mesa de jantar, então as coisas estavam muito truncadas. A minha proposta foi integrar a região da varanda aqui com a sala. Eu trouxe a região da sala de estar aqui para a varanda. Então, coloquei essa televisão flutuando aqui no meio do batente do vão da antiga porta-balcão aqui da varanda e deixei a região da sala para cá. Com isso, eu consegui criar uma região adequada para o jantar, consegui uma cozinha num tamanho bem bacana, fiz uma ilha nova, etc. Para chegar nessa versão de layout, eu fiz alguns estudos. Então, o meu primeiro estudo, eu mantive a televisão no lugar previsto pela construtora, tentei colocar um sofá ali de costas para a cozinha de um jeito que ficasse bom. Não gostei muito porque a gente não ia conseguir uma boa mesa de jantar. Ficaria aqui, olha, nessa região bem apertadinha, né? Com a varanda. Depois eu testei uma versão de layout trazendo a televisão aqui onde eu coloquei a ilha mais ou menos, junto com a ilha, a TV voltada para o sofá ali. Só que nessa região do banco não cabe um sofá bom como esse daqui. Eu teria que quebrar um pouquinho ali da parede, então iria ter muita intervenção. E aí o layout final foi esse daqui, que ele é bem fora do convencional. Então a nossa televisão meio que flutua aqui, né? Eu deixei ela num suporte. O legal dela estar aqui, além de criar esse ambiente de sala, é que quem está na cozinha consegue assistir, ou lá na banquetinha. A estante aqui atrás dela funciona como rack, então eu consigo ligar os aparelhos eletrônicos aqui atrás dela, assim como nessa prateleira eu também consigo passar o cabo aqui por dentro para conectar nela. Isso daqui que vocês estão vendo, pessoal, é um móvel que eu desenhei escondendo a condensadora de ar-condicionado. Então a condensadora ela fica dentro dessa caixa de vidro, ela solta todo o ar quente lá para fora direto, olha. Essa caixa de vidro está acoplada no sistema aqui de fechamento de vidro da varanda e eu escondo com uma marcenaria, tá? E aí em cima dessa marcenaria fiz essa pedra que a gente também, né, torna isso daqui uma área útil. Aqui o sofá, eu fiz atrás dele essa cabeceira, porque nós temos um dente ali na parede, então para não ficar um buraco atrás do sofá, criei essa cabeceira. Ela também serve para eu apoiar aqui alguma coisinha, né? Serve como um apoio. Inclusive os quadros podem ficar apoiados aqui na cabeceira. Aqui, pessoal, na sala, nós temos uma soleira, olha, que estava embaixo da porta-balcão que existia aqui e nós removemos. Então, apesar de eu não fazer quebra-quebra nos pisos, eu tive a sorte do piso da varanda ser nivelado com o da sala. Então, nós não temos um degrau. Por isso que eu consegui tirar a porta também. Eu não tive que fazer nenhum nivelamento, nada de obra brusca, né? Toda a elétrica que eu remanejei aqui está por dentro dessas marcenarias. E vindo para cá, nós temos a área da sala de jantar, né? Onde seria o rack da televisão. Aqui eu usei um banco, eu gosto muito de usar essa solução, porque se eu fosse usar a cadeira aqui onde está o banco, quando a gente vai sentar, né, na cadeira, a gente precisa puxar aqui atrás para se sentar. Quando eu uso o banco, não. Então, o banco ele é uma cadeira encostada na parede, né? Eu venho aqui e me ajeito, né, pro lado. Com isso, eu consigo trazer a mesa de jantar mais próxima da parede e liberar a minha circulação. Se eu tivesse cadeira aqui, a mesa de jantar ia ficar no meio do nosso ambiente, truncando o espaço. E outra vantagem do banco, além desse charme dele, né, que eu fiz aqui essa cabeceirinha estofada, né, essa arandelinha e tal, outra vantagem é que a gente consegue aproveitar ele com a marcenaria, olha. Então, ó, aqui eu fiz esse futon com elástico, né, pedi para colocar para o tapeceiro, para segurar o futon, e a gente conseguiu usar o nosso banco como espaço de armazenamento.
Para a região aqui da cozinha, eu vim com a ideia de termos uma ilha, né? Eu gosto muito disso daqui. E a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre essa cozinha, pessoal, é essa pedra, esse granito maravilhoso que se chama Branco Dallas. É a primeira vez que eu uso ele, eu já queria usar ele antes. Teve uma moda ali nos anos 2010, por aí, de achar feio granitos, né? E tava muito na moda usar pedras assim, quartzo, cinzas, brancos, inteiros na mesma cor, que são bonitos, né? Mas eles são um elemento, né, mais pigmentado, um pouco mais sintético. Esse granito aqui, ele é totalmente natural. Eu acho ele, assim, um luxo perto de um quartzo, né? Mesmo tendo um preço, geralmente é inferior. Mas isso daqui é uma pedra linda e nós sim podemos misturar pedras diferentes. Notem que funciona muito bem, né? Nenhuma briga com a outra. Essa daqui chama mais atenção, essa daqui está mais acoplada aqui nas cores, né, que eu usei tons off-white. Eu usei uma marcenaria no tom areia para combinar com o nosso revestimento e com a tinta que eu pintei as paredes. Então aqui fica mais monocromático e aqui eu chamo um pouquinho mais de atenção para a nossa ilha. Trazendo essa pedra aqui, eu tenho uma área de trabalho melhor. Eu tenho aqui, como vocês podem ver, olha, vem aqui que eu vou mostrar, eu deixei a parte de eletros, então micro-ondas e forno, cooktop, todos na ilha. Com isso, eu não preciso ficar com nenhum eletro aqui, um micro-ondas vindo aqui na nossa cabeça, né? Fica um pouco mais escondidinho. Eu consigo manter um visual um pouco mais limpo na nossa cozinha. Eu abri um ponto para lavar louça que antes não tinha, então acho isso daqui, quem tem sabe, fenomenal. E nós temos esse pórtico, como eu falei no começo, né, do vídeo, que é esse pórtico azul que abraça a nossa cozinha. Eu tive uma ideia dele, que nós fizemos essa parte da marcenaria aqui em MDF cru, pintado com o mesmo azul do teto. Esse mesmo MDF está aqui atrás, olha, nessa região azul que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é MDF, é madeira. É as costas desse vassoureiro que tá para cá. Então, eu fiz um armário aqui, né? Nessa continuação da ilha nós temos um armário que eu posso guardar aqui vassoura, né, escadinha, essas coisas. Então fica tudo escondido e eu aproveitei também para abrir a nossa mais elétrica aqui, né, de apoio para nossa ilha, o interfone eu deixei aqui. E vindo para cá, a gente tem a lavanderia. Aqui na lavanderia eu fiz uma intervenção bem básica, né, já que é um apartamento também de aluguel. Eu só fechei aqui esse armário com uma porta de gradezinha metálica, porque a gente tinha algumas ventilações permanentes da construtora. Então eu não quis bloquear isso, mas eu queria aproveitar o espaço para armário, então a ideia foi fazer isso daqui. Também construir essa marcenaria ali em cima. Só para finalizar, queria falar também de alguns outros detalhes da cozinha, que é essa serralheria maravilhosa aqui em cima, né, que me permite colocar algumas decorações, algumas coisinhas, né, em quem tiver aqui para um acesso fácil, e também, como eu sempre gosto de colocar, uma lixeirinha na cozinha, né? Então a gente tem aqui uma lixeira que fica escondida. O forno, eu gosto de usar esse modelo de forno que não é aquele tão grandão, ele é um pouquinho reduzido, que para mim, na maioria das vezes, num apartamento desse tamanho é suficiente, e eu aproveito para conseguir um espaço embaixo dele para armazenamento. Né? Isso daqui é uma ventilação que a gente tem que fazer, né? Ou faz aqui por baixo, no caso que eu tenho gaveta, eu fiz aqui. Aqui nessa parede da sala, eu fiz esse espelho aqui bem grandão, que eu acho que é legal comentar dele, é que ele não caberia no elevador, então a gente sempre precisa fazer um corte. Eu fiz o corte do espelho, olha, alinhado com a altura da porta, com isso eu não tenho nenhum corte aqui na vista que fique o risco na nossa frente, né, enquanto a gente se vê. E eu também troquei o interruptor de lugar para cá, para a gente não ter que recortar o nosso espelho, porque um recortezinho aqui no espelho, além de ser feio, né, pode correr risco de quebrar ele, etc. E esse espelhão já serve para os 2 quartos que nós temos nesse apartamento, né, para as pessoas se enxergarem de corpo inteiro. No banheiro, eu mantive tudo que a construtora entregou. Então, a gente tem aqui revestimentos que já vieram com o apartamento, né? Não foi necessário fazer uma grande intervenção. Mantive a pedra, só fiz um armarinho aqui embaixo, né? Porta-shampoo, essas coisas. Vindo para a suíte, nós temos aqui a suíte inteira feita no azul conforto, que é o nome da cor, né, da Souvenir, que eu usei ali na cozinha. Pintei todo o quarto com essa cor. Deixei aqui na parte da cabeceira da cama
uma cabeceira bem clean, né? Então a gente fiz um friso aqui alinhado com a largura da cama, coloquei gavetinhas, uma de cada lado. Aqui nós temos essa mesinha aqui com gavetinhas que serve aqui como uma penteadeira. Então a gente vai ter aqui um banquinho para usar esse espelho iluminado, né, como uma penteadeira. Deixei aqui também a televisão, né, em frente à cama, uma prateleirinha, e fiz o armário cheio de portinhas. Eu tive que fazer esse armário com bastante divisões, pessoal, por conta da cama, né? Então, ó, a portinha precisa conseguir abrir aqui. E ele não é de correr, porque quando a gente usa armário de correr, o armário aumenta a profundidade e aí eu também não teria espaço aqui. É um quarto bem pequenininho, então eu tive que fazer aqui um projeto que coubesse um armário bom e de forma que funcionasse. Aqui nesse banheiro nós temos esse espelho também retroiluminado e cria espaço de armazenamento, né? Aqui assim eu fiz essa prateleira também para aproveitar um pouquinho do espaço, armarinho, e mantive todos os revestimentos entregues pela construtora. Por fim, nós temos o segundo quarto, que pode servir como escritório ou quarto de hóspedes, ou do filho, filha, né, dos inquilinos. E aqui então, como existe essa possibilidade, eu fiz uma escrivaninha grande aqui, né, generosa, aqui com cadeirinha para escritório. E criei também aqui na região da cama uma televisão que fica em frente à cama. Então, em vez de usar a televisão nesse ponto aqui, eu quis que ela ficasse exatamente em frente para você assistir a TV assim, né, sem ficar com a cabeça torta. E nós tínhamos uma problemática. Essa região nós temos um pilar, então eu não poderia abrir a elétrica. Então eu criei essa parede aqui de drywall. Isso daqui não é uma marcenaria, isso aqui é um drywall, olha, que está flutuando ali em cima do rodapé. Eu trouxe a elétrica por dentro da parede, quando chegou aqui, a elétrica veio por fora e eu cobri com esse drywall e aproveitei essa ideia para já fazer um arco, para já fazer uma pintura aqui geométrica, olha, que abraça a nossa região aqui de cama, que cria um visual mais confortável, mais bonito, né, e diferenciado para o quarto. E aqui nós temos, a construtora entregou um caixote feioso aqui para nossa evaporadora. E para disfarçar essa questão, eu fiz um drywall ponta a ponta aqui nessa parede e coloquei essa prateleira bem aqui, que cria uma ilusão de ótica quando a gente olha e não enxerga direito esse desnível, que é possível enxergar ele muito bem por aqui, olha. E aí a gente disfarça aquele caixote que era bem feioso. A parte do guarda-roupas eu mantive ele aqui onde a construtora fez esse nicho para a gente colocar um guarda-roupas e deixei ele exatamente aqui. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do apartamento Hortência. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal e continue me acompanhando para os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Pode continuar. Que ele me permite... Troquei o interruptor. Inquilino. Meu Deus. Quase barulho de... Voltando. Daqui a pouco a gente tá fazendo um vídeo assim. Vai. Por fim, nós temos o segundo quarto, que pode...